onde a mudança começa por dentro, iluminando o que vive em você. Está no ar o programa Voz da Transformação, com o terapeuta Léo Alves. Um espaço para o despertar da consciência, expandir sua potência e transformar a sua jornada de dentro para fora. Voz da Transformação. Olá, queridos ouvintes, tudo bem? Aqui é Léo Alves falando no programa Voz da Transformação e hoje nós vamos aqui falar sobre um tema muito interessante. Eu sempre gosto de preparar um tema que fala sobre questões que possam fazer a gente se transformar, né, como seres nesse mundo. Então, nós vamos hoje falar um pouquinho a respeito de uma questão assim: o que é a nossa essência, né? O que é estar diretamente conectado com essa essência? E nós vamos trazer um pouquinho de uma perspectiva teórica, né, de Carl Gustav Jung. Vamos falar um pouquinho também a visão de Santo Agostinho, né? Então, 20 e pouquinhos minutos, né, uns 25 minutos, nós vamos falar sobre esse aprofundamento da essência do ego de Jung, de Santo Agostinho. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui para a gente entender o que é tudo isso, né? Então, nós vivemos em um mundo que é muito acelerado, né? É cheio de estímulos, de opiniões, de ruídos diversos, né? E eu gostaria de deixar uma pergunta aqui para vocês, né? Quando foi a última vez que você olhou para dentro, né? Para dentro de você, sem pressa, sem medo e sem máscaras? Percebe que pergunta interessante, né? Reencontrar essa essência, aquilo que somos através das expectativas, dos papéis sociais e sem as narrativas do ego, é o que nós vamos começar a trabalhar aqui hoje, para que a gente possa entender o que é essa essência. Essa essência ela está conectada com o nosso eu, e que eu é esse, que eu do ego é esse. Então nós vamos entender, né? Veja só, a essência, ele é o núcleo do ser, né? Todo mundo, nós temos um ser dentro de nós, né? E a essência é esse núcleo do ser, é o ponto mais verdadeiro da intimidade. Não é um papel, é uma função, né? Não é uma história que nós contamos, mas é a qualidade profunda que permanece mesmo quando tudo muda. Quando tudo muda na vida, quando tudo temos uma mudança de vida, a nossa essência permanece, tá? Naquele mesmo lugar. É um lugar de autenticidade, de clareza e principalmente da paz interior. É nessa essência que a gente encontra a paz interior, né? Então, a essência, ela é silenciosa, mas absolutamente poderosa. Ela não compete, ela não compara, ela não se justifica. Ela apenas é. Ela é simples, mas não é superficial. É estável, mas tem uma flexibilidade, ela não é rígida. Então, percebe as características de como essa essência ela simplesmente é. Nós vimos essa perspectiva de essência quando assistimos, por exemplo, uma criança antes de aprender a agradar. Ela é pura essência, pura conectada com a essência e também com os instintos.
né? Por isso que uma criança muito novinha, se ela não gosta de alguém, ela fala, nossa, não gostei de você. É tranquilo para ela. Ela não aprendeu a gerar esse conceito social do agrado, né? De agradar o outro. Ou você também visualizar um adulto quando ele está sozinho e sente que ele é ele mesmo, que ele não está tentando inventar uma história para si, ele simplesmente entende que é ele mesmo, né? Com isso, nós temos uma sensação de alinhamento quando fazemos algo que expressa quem somos. Há uma semana atrás eu atendi um jovem, ele é um jovem de uns 30 e poucos anos, e ele é muito voltado para as questões artísticas, né? E ele me conta várias questões, já fez curso de teatro, já fez curso de fotografia, e eu sugeri a ele, né? Por que você não escreve sobre alguma história? E ele começou a escrever. E ele começou a se sentir muito bem a partir do momento que ele começou a se escrever, porque ele começou a se relacionar com essa parte, essa essência, né? Olha que interessante. Quando a gente toca na essência, essa essência é tão pura que a sensação é uma sensação muito boa, né? E se a essência é tão pura, por que nos afastamos dela? É aqui que entra o ego, tá? Então, para você ter ideia, o ego é uma estrutura psicológica necessária, né, responsável por organizar a identidade social, tá? Ele cria narrativas para nos proteger, nos posicionar e nos diferenciar. O problema é quando ele tenta assumir o controle acreditando que ele é mais do que realmente é, né? Ou tentando se defender. Porque os pensamentos típicos do ego, eles podem ser divididos, eu sempre divido em 5 características, né? Pensamentos de comparação, de controle, de defesa, de aprovação e identificação. Vamos lá, vamos falar rapidinho sobre cada um deles. O de comparação, né? Quando você escuta, por exemplo, ou você já se pegou falando isso, olha, eu sou melhor do que o outro, ou, nossa, eu sou pior, aqui, é uma situação, nossa, minha cabeça não funciona muito bem, ou eu, né, uma visão depreciativa de si. Isso é o ego falando, tá? Tanto uma visão depreciativa de si, quanto também uma visão, vamos dizer assim, com licença poética aqui, uma visão aumentativa, uma visão maior, né? Uma visão elevada sobre aquilo que é. Sempre quando existe uma perspectiva de comparação, existe ego. Controle. Eu preciso garantir que tudo saia como eu quero, né? Ou, veja só, existem as pessoas, existe a minha visão e das pessoas equivocadas. Então, é uma pessoa que está acostumada a ficar no controle. Então, isso também tem ego. De defesa. Se eu não me proteger, serei ferido. Então, a pessoa ela passa a tentar se proteger de todas as formas para ter essa defesa. De aprovação. O que vão pensar de mim? O que será? Qual que é a imagem que eu estou passando? Né? Então, isso também é ego. E a identificação com papéis. Tá? Eu sou o que faço. Ou seja, eu sou psicanalista, né? Ou eu sou qualquer outro tipo de profissão, né? Sei lá, alguém que trabalha com o mercado financeiro, olha, eu sou um operador financeiro aqui. Então a gente não é aquilo que a gente faz, sabe? Isso é só uma identificação com papéis, com os papéis que a gente exerce aqui nesse teatro da vida, né? Mas veja só, o problema não é o ego, é o domínio que ele exerce sobre você.
Quando o ego assume o comando, a essência ela fica abafada, nós ficamos angustiados, tristes, né? O ego ele vive no medo, a essência ela vive na verdade. O ego ele busca a todo momento validação, a essência ela busca expressão. A essência ela quer se expressar, ela não quer se validar. Ok? Então, diante a isso, Jung dizia que o propósito da vida é o processo de individuação, tornar-se quem é. Ou seja, você, dentro desse tornar-se o que é, o meu entendimento a respeito disso, esse tornar-se tem muito mais a ver, muito mais a ver com a percepção de quem você já é, mas é na essência, do que necessariamente você se tornar, né? Porque você não se torna aquilo que você já é, mas você deixa de ter você deixa de carregar aquelas narrativas que são facetas daquilo que você é, né? E para fazer isso exige integrar as partes inconscientes, as sombras e principalmente os traços negados, né? A sombra é tudo aquilo que que nós rejeitamos em nós. E Jung afirma que não se torne iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Porque assim, o olhar para a sombra é o olhar para a essência. Porque a essência inclui tudo. Não é só um aspecto bonito, né? Não é que você vai olhar para a essência e é um aspecto bonito, tá? Para Jung, existe um conceito chamado self. O self é a totalidade psíquica, é como se fosse o todo da psique, ok? Todo desse aparelho psíquico. É o centro da personalidade. É muito próximo da ideia de essência. O ego é apenas uma pequena parcela, uma pequena parte do self. Então, o ego ele está dentro desse aparelho psíquico, né? O que Jung nos chama, nos convoca, é para silenciar esse ego. Não é matar o ego, não dá para matar o ego, tá? Não dá para deixar de ter ego, porque ele é uma estrutura. Ele nos convoca para silenciar esse ego, para integrar a sombra, para acessar esse todo, esse self, e para viver a partir da essência. Em busca pela verdade interior, sempre aparece aquela perspectiva da tradição espiritual, especialmente numa criatura que eu gosto muito, que é Santo Agostinho, né? Então vamos fazer uma ligação entre Jung e Santo Agostinho, tá? Porque o que a sabedoria de Santo Agostinho nos diz, né? Veja só, Jung, ele técnico ali, né? Ele fala sobre o ego, sobre o self, sobre o quanto que o ego é uma parcela do self, né? Já Santo Agostinho dizia: não saias de ti, volte para dentro de ti. No interior do homem habita a verdade. Para ele, a essência é o lugar onde o ser humano encontra Deus. Não fora, mas dentro. Sempre dentro. Que é o caminho do coração. Eu sempre falo isso, né? Volte para o seu coração, volte para dentro. A luta interna, ela é uma grandiosa batalha. Santo Agostinho descreve o conflito entre as paixões, os desejos, os impulsos e a busca pela verdade. Esse conflito ele é semelhante ao embate entre o ego e a essência. Percebe? A conversão para Santo Agostinho não é uma mudança de religião, é uma mudança de direção. E a direção que ele aponta é para o nosso interior, para dentro de nós.
em direção ao coração. É deixar de viver para fora e começar a viver para dentro, onde todos precisamos, buscar. Jung, bem como Santo Agostinho, Santa Teresa de Dávila e tantos outros, são grandiosos instrutores. Um mais contemporâneo, José Trigueirinho Neto, são grandes instrutores que nos mostram o caminho que é para dentro do coração. Então, tanto Jung quanto Santo Agostinho, ambos defendem a verdade como sendo esse mergulho dentro de si. Ambos reconhecem a necessidade de integrar as partes negadas. Ambos veem o ego como uma camada superficial. Ambos apontam para o centro profundo, o self, que Jung diz, e a verdade interior, de Santo Agostinho. Então veja só, a essência é o nosso núcleo verdadeiro. O ego, ele é útil, mas ele não deve comandar as nossas ações. Jung nos convida para um processo chamado individuação. Santo Agostinho nos convoca para o retorno ao interior. Ou seja, retorno para esse aspecto que existe dentro de nós. Então, veja só, a essência, ela não grita, ela sussurra, é algo sutil, é algo que nos traz uma ideia de muita paz interior. Quando nós aprendemos a ouvir, a silenciar os nossos pensamentos, que não param, nossa cabeça agitada, a vida deixa de ser uma sobrevivência e se torna uma expressão. Porque você pode perguntar para você mesma, ou para você mesmo, o que é a verdade em mim agora? Como que eu posso identificar essa verdade em mim? Como que eu posso silenciar essas falas que não param, esse bombardeio de informações? Nós somos bombardeados por todos os lados, nós somos bombardeados por inúmeras informações, por situações diversas, e isso vai nos afastando da nossa essência, vai nos afastando do nosso contato com o aspecto espiritual. Então eu gostaria que você refletisse aqui comigo. Como é que está o seu contato com a sua dinâmica? Como é que com a sua dinâmica interior? Será que você tem conseguido olhar para a sua essência? Será que essa dinâmica ela é forte o suficiente para te retirar de situações tão complexas, tão delicadas? Então acredite que esse contato com a sua essência ela tem essa condição. Inclusive, quando geralmente as pessoas muito distantes da essência começam a compreender e mais especificamente a sentir essa essência, existe algo que acontece de uma maneira muito delicada e gentil, A pessoa simplesmente, na hora que toca nessa essência, e esse tocar é através de um sentir, a pessoa se emociona. Eu nunca vi uma pessoa que não tivesse se emocionado com o sentir da própria essência. E se você não se emocionou, é porque você não chegou lá. Se você não se emocionou ao tocar a essência, é porque você apenas pensou na possibilidade de tocar. Você não tocou de fato. Porque essa essência ela está diretamente relacionada à perspectiva do sentir, não do pensar. Nós conseguimos, por exemplo, ir num templo religioso e fazer as nossas orações. E fazer um pedido, e fazer uma intenção. Mas genuinamente você será tocada ou tocado se porventura você sentir a energia daquele lugar.
E se você permitir que essa energia te transforme, você não precisa nem pedir. Se colocar em silêncio diante ao sagrado, se colocar em silêncio diante a sua perspectiva da vida, é a única coisa que a gente poderia ou teria que fazer. Perceba que dentro da nossa estrutura de personalidade, nós temos uma camada muito singela, para não usar outro verbo, né? Muito singela de percepção da realidade, muito limitada. Nós queremos as coisas para si. Nós queremos as coisas, para nós. Nós queremos o alívio da minha doença, o refrigério da minha alma. É sempre aquele pronome possessivo, utilizando o meu, a minha vida, a minha dor. Mas tente fazer essa experiência de se colocar em silêncio, apenas em silêncio, e deixar que os pensamentos trazidos por toda essa mente do ego, esse processamento do ego, possa te transpassar. O que será que a tua mente tanto te fala? Por que será que esse ego ele está tão estimulado por ideias fantasiosas de como a vida deveria ser? A vida é o que é. E diante a isso, existe mudança perante a vida, né? Nós podemos mudar algumas coisas, sim. Desde que essa mudança ela venha a partir da percepção daquilo que é o nosso ego, e aquilo que é a nossa essência. Se você não identificar aquilo que é a essência, ao menos começar a pensar nela já é um caminho muito significativo. Se você não pensar nisso, existe toda uma questão que se ajusta, né, de uma maneira onde você começa a perceber que diante a isso, você olhando para a sua essência, você olhando para aquilo que é importante para você, as coisas começam a fluir e dentro de uma perspectiva muito, muito sagaz, muito importante para a nossa vida. Então vamos pensar nisso. Vamos pensar que essa essência é o nosso núcleo verdadeiro. Que grandes pensadores, grandes seres de uma envergadura espiritual gigantesca, sempre pensaram, né, que o nosso caminho é o caminho interior. Eu citei aqui Santa Teresa de Dávila, porque ela também, uma grandiosa instrutora espiritual, ela também nos convoca a um mergulho ao nosso interior, que ela dá o nome de Castelos Interiores. Depois pesquisa, é bem bonito. Então, veja só, o fato do ego não gritar precede a ideia de que você só vai encontrá-lo no silêncio. Não é na grandiosa atividade, não é pensando muito, não é fazendo 50 cursos. Não é nada disso. Os cursos são importantes para a gente aprender, sem dúvida nenhuma. Mas não é isso que vai definir se nós vamos efetivamente mergulhar dentro de nós. Então, vamos olhar para tudo isso e compreender assim o que será que a vida está tentando nos trazer e o que será
que vai se ajustar daqui para frente, a partir do momento que você tem essas informações e começa a trabalhar dentro de si, para que você encontre esse silêncio interior e, consequentemente, fique conectado o tempo todo com a sua essência. Tá bom? Então esse é o recado de hoje. Espero que você fique bem, que encontre sua essência. Tá bom? Um grande abraço. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir o programa Voz da Transformação, com o terapeuta Léo Alves. Um espaço para o despertar da consciência, expandir sua potência e transformar a sua jornada de dentro para fora. Voz da Transformação.